Parte 2. Quinto dia do mês do Baixo Fogo, 9º mês do ano, 3h38. Os últimos aventureiros passaram pela barricada e foram para a retaguarda. O grupo de guardas pelo qual passaram tinham sido ordenados a manter posição até que as feridas dos aventureiros pudessem ser curadas. Uma vez que os aventureiros passaram pela abertura da barricada, ela foi imediatamente preenchida novamente com tábuas e outros entulhos. Ninguém mais permaneceu na frente da barricada. Agora só restava a linha de frente. Olhando para trás, os guardas puderam ver os aventureiros em farrapos enquanto manejavam para a retaguarda. Rasgos feitos por garras e marcas de queimadura adornavam suas armaduras, assim como respingos de sangue fresco. Mais atrás havia a muralha de fogo que ardia ao fundo. Eles haviam penetrado cerca de 150 metros em território inimigo. De fato, a capital que outrora era familiar para todos eles agora parecia um mundo estranho e sinistro. Sem dúvida era território inimigo. Os aventureiros passaram tempo desmantelando as casas ao redor e removendo partes delas para formar a barricada. Os guardas pensaram que seria um obstáculo útil, mas agora parecia trivial e insignificante. Parecia que iria desmoronar ao primeiro sinal de pressão inimiga. Vai ficar tudo bem. Os demônios não perseguiram os aventureiros. O inimigo escolheu não atacar. Estou apenas reforçando a defesa. Não se preocupem, eles não vão atacar. Não vão atacar. Uma das pessoas estava repetindo essas palavras novamente. Elas eram ditas para mascarar sua ansiedade e incorporavam o desejo de voltar vivo para casa. Ele repetiu sua oração ao seu Deus. Havia 45 homens cuidando da barricada. Eles empunhavam longas lanças e usavam armaduras de couro. Entre eles estava um homem com um elmo na cabeça, Bona Ingri. Ele foi um dos vários capitães da guarda mobilizados para hoje à noite. Embora tivesse o título de capitão, na verdade ele não era muito diferente dos outros guardas. Seu físico não era nada especial e seu intelecto ainda menos. Os guardas mais jovens eram mais fortes e mais rápidos do que ele, mas Bona havia chegado a essa posição simplesmente porque tinha servido como guarda até os 40 anos e não havia mais ninguém para preencher a vaga. Seu rosto estava pálido e suas mãos apertavam sua lança com tanta força que as pontas de seus dedos ficaram brancas. Olhando de perto, podia-se ver que suas pernas estavam tremendo. Seu olhar estava fixo apenas porque ele não queria ver algo horrível diante de seus olhos. Sua postura totalmente instável só aumentava ainda mais o desconforto dos outros guardas. Mas isso era de se esperar, considerando que esta foi a primeira vez que suas vidas realmente estavam em jogo em uma batalha. O reino e o império guerreavam todos os anos, enviando tropas para as planícies Katsi, mas os guardas que recebiam a tarefa de proteger a cidade não eram enviados para o fronte. Por causa disso, a posição como guarda da cidade era cobiçada por aqueles cidadãos que não queriam ir na guerra contra o império. Mas agora, os guardas tinham ampla experiência em lidar com arruaceiros e brigas de plebeus bêbados, mas nunca houve um caso em que tivessem que lutar até a morte. Por causa disso, o medo deles cresceu ainda mais. A única razão pela qual não caíram em debandada foi porque sabiam que fugir seria um pecado imperdoável. Mesmo que fossem perdoados, eles ainda seriam culpados de não proteger a cidade apropriadamente. Se falhassem nessa missão, então certamente seriam forçados a entrar no fronte durante a próxima guerra contra o Império. Eu vou largar esse trabalho de guarda assim que isso acabar. Bona resmungou para si mesmo, mas muitas das pessoas ao seu redor concordaram. Ainda se lembra do que os aventureiros disseram? Sobre eles terem encontrado cães do inferno maiores, demônios vigia e demônios enxame? Isso mesmo. Alguém sabe como lutar contra esses demônios? Falam dos pontos fracos, o que ferra com eles, essas coisas. Ninguém respondeu. Eles estavam ocupados demais olhando uns para os outros. A expressão de Bona transmitia o quão inútil eles eram sem ele ter que dizer uma palavra. Quando viu a insatisfação em alguns dos outros rostos, ele desviou o olhar e bateu a ponta de sua lança no chão. Cacete, esses aventureiros não poderiam explicar melhor? Os aventureiros que haviam compartilhado seus conhecimentos com os guardas tinham sido gravemente feridos e estavam recuando o mais rápido que podiam. Dada a situação, dizer-lhes o nome do inimigo foi tudo o que puderam fazer, e esperar explicações de como se pareciam ou como combatê-los seria com certeza esperar demais. Nesse caso, era um exagero culpar os aventureiros por essa situação. Não havia comunicação adequada entre os guardas e os aventureiros, e como resultado, a quantidade de informação
informação que estava sendo compartilhada era bem baixa. De fato, formar a linha de defesa com guardas mal informados era culpa de seus superiores também. Além disso, nem todos os guardas estavam desinformados sobre os demônios. Em circunstâncias diferentes, alguns deles poderiam ter aprendido algo sobre o inimigo. Um desses pelotões de guardas enviou alguns de seus membros para ajudar os aventureiros a recuarem e aprenderam muito no processo. Esse grupo, porém, não fez isso, pois seu líder estava paralisado de medo e nem mesmo se viraram para olhar os aventureiros em retirada, e certamente não queriam diminuir a quantidade de tropas que guarneciam a barricada em prol de ajudar os aventureiros. Nós fazemos o mesmo trabalho, mas eles ganham mais do que nós. Esses aí é que deveriam lutar até não aguentarem mais, até que morressem. Vários homens concordaram enquanto Bona gritava. Nossas vidas estão em risco também. Esses caras não deveriam fugir e deixar tudo nas nossas costas. Bona vociferou para os guardas próximos a ele. Os que estavam mais afastados olhavam friamente para ele, enquanto os mais próximos a ele gritavam seu descontentamento com os aventureiros também. Eles estão aqui! Ao ouvir a voz do vigia, Bona parecia ter sido sufocado. A visão de todos foi preenchida com as formas de demônios que avançavam pela rua escura. À sua frente estava um demônio que parecia uma mistura de homem e sapo. Sua pele era de um amarelo doentio, cintilando com um revestimento pegajoso e brilhante. Seu corpo estava coberto de enormes protuberâncias que pareciam rostos humanos tentando sair de dentro de sua pele. Uma boca que podia engolir um homem de uma só vez se abriu, e uma língua anormalmente longa começou a saborear o gosto do ar, e em volta estavam os cães do inferno, esperando por suas presas. Depois deles, havia demônios que pareciam um ser humano que havia sido esfolado, e sua musculatura exposta estava pintada com algum tipo de líquido preto e viscoso. Haviam cerca de 15 cães do inferno, um demônio de corpo inchado coberto de rostos e 6 demônios esfolados. Cacete, são muitos. Não podemos detê-los. Corram! Bona gritou como se fosse o soar de um sino. Droga! Veio a resposta furiosa. Cala a boca, porra! Ignorando os lamentos desesperados de Bona, os guardas olharam para seus companheiros, tensionando seus rostos. Escutem, só precisam espetar eles. Nosso trabalho não é matá-los, é só ganhar tempo. Não é difícil, vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Algumas pessoas repetiram esse grito de guerra, e em seguida foi continuado por outros e mais outros. Claro que podemos. Em posição! Até mesmo os guardas com rostos aterrorizados agarraram suas lanças e entraram em suas fileiras. Vem ajudar também. Um dos guardas agarrou Bona e o arrastou para o seu lugar. Não havia tempo para brincadeiras. As bestas demoníacas uivaram e começaram a derrubar a barricada sem demora. As lanças dos guardas golpeavam-nos entre as lacunas cada vez maiores na barricada. Os gemidos de dor dos cães do inferno se elevaram. As bestas demoníacas que não haviam sido perfuradas fugiram às pressas da barricada. Elas uivavam tristemente enquanto a rondavam, como se avaliassem a situação. Alguns dos guardas mais distintos empurravam suas lanças através das fendas na direção dos cães do inferno mais próximos, o que acabou os afastando. Lentamente, os rostos dos guardas começaram a se animar. Os demônios mais ao fundo tinham sorrisos repugnantes em seus rostos. Os guardas ficaram desconfortáveis ao vê-los, pois não sabiam das intenções dos demônios. No entanto, deixar o tempo passar traria benefícios. Afinal, o trabalho deles não era derrotar os demônios, e sim apenas comprar tempo. Mas que merda! Um dos guardas gritou enquanto observava o que estava acontecendo na frente dele. O inimigo havia formado uma fileira reta, pouco além do alcance das lanças. Isso foi completamente diferente da abordagem de agora há pouco. Os guardas começaram a ficar apreensivos. Se soubessem o que os cães do inferno estavam fazendo, talvez pudessem ter mudado sua formação ou feito algo a respeito, mas tudo o que podiam fazer era enfiar suas lanças entre as aberturas. Mas justamente quando pensavam que era tudo o que tinham que fazer, as bestas demoníacas abriram suas bocas, tão amplamente que parecia que elas estavam deslocando suas mandíbulas. Vermelho ardente dentro de suas gargantas ficou à mostra. Jatos de chamas carmesim dispararam simultaneamente na barricada, engolindo tudo em chamas. Os olhos do guarda não conseguiam ver nada além de vermelho. Embora o fogo fosse intenso, não era forte o bastante para desintegrar as barricadas em poucos segundos. Isso não fez muita diferença para os guardas do
outro lado. No entanto, gritos eclodiram ao redor. Alguns tiveram seus olhos queimados, outros tiveram seus pulmões e esôfago queimados devido à inalação das chamas. No final, todos caíram como moscas. Os únicos guardas que sobreviveram foram os que estavam nas laterais, porque os que estavam no centro não estavam respirando depois de serem consumidos pelo fogo. Não dá. Não vamos conseguir. As palavras que ninguém queria dizer escaparam da boca de Bona. Seus movimentos posteriores foram notavelmente rápidos quando ele jogou a lança no chão e descartou seu elmo, deixando tudo para fugir mais rápido. Os guardas restantes ficaram aturdidos. Eles haviam pensado em recuar, é claro, mas nenhum deles fugiu com uma agilidade tão incrível quanto Bona. Bona correu tão rápido que era difícil de acreditar que um humano conseguiria o alcançar. Os guardas sobreviventes encararam boquiabertos enquanto as costas de Bona se desvaneciam na distância. No entanto, sua fuga foi abruptamente interrompida por um demônio vindo do céu. O demônio de corpo inchado voava sem asas e aterrissou diretamente nas costas de Bona, fazendo um ruído estridente como o quebrar de galhos secos. Bona gritou de dor. Embora pudesse tê-lo matado facilmente, o demônio não o fez, mas é claro, isso definitivamente não foi um ato de misericórdia. O demônio abriu a boca e engoliu Bona de uma só vez. Sua ampla barriga dificilmente mudaria mesmo quando o engolisse, mas na verdade havia uma nova protuberância que surgiu, com as feições de um rosto humano. Embora fosse difícil dizer, parecia o rosto de Bona. Mesmo quando o som da barricada sendo derrubada atingiu seus ouvidos, os guardas não se mexeram. Por mais que fosse um obstáculo, não passava de uma pilha de palitos de fósforo quando se tratava de enfrentar demônios. Os demônios que atravessaram a barricada conseguiram cercar os guardas, e um grito estrangulado veio deles, pois sentiam que morreriam ali. Em resposta, a zombaria dos demônios soou alto, zombando da tolice dos humanos. Um dos guardas olhou para o céu, clamando para seu Deus que os salvasse. Em vez disso, ele viu algo bizarro no céu noturno. Ele viu um grupo de pessoas de aparência estranha voando em direção a eles em alta velocidade. Duas dessas pessoas estavam segurando um terceiro, que usava uma armadura preta. Ele estava envolto em uma capa carmesim e carregava uma espada gigante em cada uma de suas mãos. Me jogue! Embora parecessem estar longe, a voz continuava límpida mesmo à distância. Seus suportes aéreos o soltaram ao comando de sua voz. O guerreiro negro pegou velocidade, como se impulsionado por alguma força desconhecida, traçando uma trajetória descendente que terminou no meio da rua. Ele deslizou pelo chão como se não houvesse fricção, só conseguindo frear depois de cortar a cabeça de um cão do inferno no seu caminho. Os dois lados pararam para assistir à entrada escandalosamente dramática do guerreiro negro. O silêncio foi ensurdecedor. Eu sou Momon, o aventureiro. Recuem, eu assumo daqui. A princípio, os soldados não conseguiram entender o que o guerreiro envolto em escuridão acabara de lhes dizer, e então os uivos de vários cães do inferno os trouxeram de volta à realidade. Esse era o salvador que eles precisavam. Cães do inferno? Só isso? Mesmo o dobro não seria o bastante. Os cães do inferno saltaram na direção do guerreiro negro de todos os lados. Em segundos eles o haviam cercado, deixando-o sem escapatória. Mesmo que ele tentasse bloqueá-los com a espada, ele seria dilacerado pelos cães do inferno ao redor. Mesmo que tentasse afastá-los, ele ainda seria atacado até o fim pelas bestas restantes. Ser atingido por uma investida de cães do inferno quebraria seu equilíbrio e o deixaria incapaz de se defender contra os ataques subsequentes. Uma estratégia brutal que tirava proveito dos números superiores para vencer. A angústia no rosto dos guardas era natural, mas nenhum deles sabia de seu verdadeiro poder. A espada cortou o ar e um vento poderoso seguiu seu rastro. Todos os presentes ficaram sem palavras. Foi um único golpe de lâmina. Uma pessoa normal só seria capaz de derrubar um cão no máximo. No entanto, assim como o portador da espada não era um mero humano, esse golpe não era algo que um humano comum poderia fazer. Esse único golpe exterminou 4 dos cães do inferno que os guardas sequer tinham esperança de derrotar. Momon usou o impulso de seu golpe para se virar. Ele perdeu um pouco o equilíbrio por ter usado força demais, mas ainda restavam outros cães do inferno e agora parecia impossível evitar os seus ataques.
Embora ele usasse uma armadura robusta, os cães do inferno tinham dentes afiados e garras capazes de rasgar até o aço, e não haveria maneira de sobreviver ileso depois de ser atacado por vários deles. Nos olhos dos guardas, só viam o aventureiro que veio para salvá-los sofrendo inúmeras feridas. No entanto, isso foi apenas uma miragem nascida da presunção. Momon não tentou forçar a recuperação de seu equilíbrio, mas virou-se com seu ímpeto. A capa carmesim ondulou como um ciclone de fogo. Com passos graciosos que quase pareciam de uma dança, Momon pisou suavemente no chão, enquanto suas espadas giravam, cortando horizontalmente da esquerda para a direita, zunindo enquanto ele avançava. Os cães do inferno restantes ficaram dispersos. Seus corpos eram lançados ao longe dado o tamanho poder ao qual eram cortados. Todos os cães do inferno que ainda podiam se mover tinham corrido para longe. Só 2 golpes. Tudo isso com apenas 2 golpes. O murmúrio de um guarda representou as palavras nos corações de todos. Ou melhor, depois de ver a excelência dessa exibição, eles não tinham mais nada a dizer. E agora, um demônio comilão e um demônio vigilante, não? Que oponentes insignificantes. Depois de resmungar para si mesmo, Momon avançou na direção dos demônios. Não havia cautela nem cuidado em seus passos. Era como se ele estivesse passeando em um parque. Tipicamente, os guardas gritariam pedindo para que ele parasse, mas depois de verem sua destreza, ninguém conseguia nem pensar em fazer isso. A única coisa que os meros mortais podiam fazer era observar as costas de um grande guerreiro enquanto ele exercia sua maestria. Incapazes de suportar a pressão invasiva que vinha do homem que se aproximava tão casualmente, os demônios vigilantes rugiram e saltaram sobre ele. Então houve um lampejo, e as partes desmembradas de seus cadáveres voaram em todas as direções. Momon não diminuiu seu ritmo nem sequer por um segundo. Ele continuou andando como se os demônios vigilantes nunca tivessem existido. Ele andava como se nada pudesse impedi-lo. Incrível! Como se reagindo às palavras dos guardas, o demônio comilão abriu sua boca. Era como as mandíbulas de cobras que podiam se deslocar e engolir a presa inteira. Em suas profundezas, podia-se ver o trepidar de chamas. Feições de tormento e desespero se intensificavam nos rostos das protuberâncias em sua pele. Eram como os lamentos de almas condenadas a um destino pior que a morte. O comilão poderia consumir as almas de suas vítimas para produzir um lamento que aterrorizaria e mataria qualquer criatura viva. No entanto, antes que ele pudesse pensar em lançar o seu lamento, sua cabeça foi cortada. A espada lançada fincou em seu corpo e sua cabeça caiu no chão. Não há problema se o matar antes que ele comece seu lamento. Com isso, Momon se aproximou e tirou a espada do cadáver. Em poucos segundos, ele exterminou os demônios que os guardas julgavam serem impossíveis de derrotar. Os guardas o ovacionaram. Foi o alegre som de homens que receberam a dádiva da vida mais uma vez. Embora banhado em louvores, Momon não se deixou levar. Em vez disso, respondeu calmamente para os guardas. Depois daqui eu vou me mover para liderar o contra-ataque dos aventureiros. Vocês precisam manter esse fronte um pouco mais. Bem, agora que eu já cuidei desses caras, a próxima onda deve demorar um pouco. Nabi e Voai podem vir me pegar agora. As duas usuárias de magia desceram do céu para pegar Momon. Ao ser carregado para o céu, Momon virou-se para dizer uma última coisa aos guardas. Eu derrotarei o líder inimigo. Até lá, tudo que peço é que protejam os civis. Eu estou contando com vocês. Enquanto assistiam Momon ir embora pelos ares, os guardas suspiraram. Depois do que aquele herói disse para eles, ninguém poderia reclamar de ter que defender essa área, mesmo que custasse suas vidas. Ei, vão pegar barreiras. Precisamos nos aprontar para impedir o avanço do inimigo. Deixem o resto para depois. 5º dia do mês do Baixo Fogo, 9º mês do ano, 3h44. Lacchius estava à frente da equipe de assalto formada por aventureiros Mithril e Orichalcum. Tina a ladeava e juntas elas avançaram. Antes de partir, Lacchius ponderou atentamente sua posição. Qualquer um que pudesse usar magia de ressurreição não deveria estar nas linhas de frente. No entanto, a ausência de Lacchius levaria a uma queda enorme no poder de combate. Como a prioridade era levar Momon a salvo até Jadabalf, era lógico que Lacchius não ficasse na retaguarda.
Eles evitavam a rota que Momon havia tomado. Ao invés disso, escolheram uma que os levaria a uma barricada gerenciada pelos guardas. Tudo o que viram no caminho foram ruas tingidas de sangue com pedaços de carne rasgada espalhadas por toda parte. É claro que a barricada tinha sido destruída com tamanha selvageria que não havia nem sinal de que alguma vez ela existira. Para não fazer muito barulho, os aventureiros formaram um grupo e seguiram em frente. No entanto, depois de apenas 30 metros de avanço, eles viraram uma esquina e foram cercados por demônios. No início da batalha, os aventureiros, com sua alta capacidade de combate pessoal, desfrutaram de uma enorme vantagem no combate, mas gradualmente o equilíbrio de poder começou a mudar. Isso porque seus oponentes tinham uma vantagem em números que sobrecarregava as proezas dos aventureiros em combate individual. Seus números eram tão grandes que parecia que todos os demônios da área tinham convergido para eles. Não recuem, continuem lutando. Laccius gritou enquanto lançava sua magia de apoio no grupo. É claro que nenhum dos aventureiros iria se retirar. Eles sabiam o quão importante essa batalha era. Em contraste com a tarefa de Evil Eye, que era eliminar a escória que tentava entrar no caminho de Momon, a tarefa desse grupo era pressionar os demônios e impedi-los de se espalharem. Nesse sentido, lutar contra tantos demônios de frente foi de certo modo o maior apoio que eles podiam dar a Momon. Quanto mais tempo eles lutassem aqui, maiores seriam as chances de vitória de Momon. Gritos de guerra e a colisão de aço ecoavam. O som de magias sendo lançadas e habilidades especiais ecoavam, assim como o sopro flamejante queimando corpos humanos. Tudo formava uma orquestra de caos. Depois que Laccius confirmou a situação atual, seu rosto se contorceu. As palavras de um certo aventureiro ficaram presas em sua mente. Os demônios realmente ficaram mais fortes. Será que abriram um portal para o mundo dos demônios e convocaram demônios ainda mais poderosos? Será que a Muralha de Fogo era a fronteira entre este mundo e o outro? O que aconteceria se ninguém conseguisse impedir isso? Mesmo que conseguissem derrotar Jadabalf, será que a capital teria paz de novo? Ou será que tudo isso era em vão? Não faz sentido ficar pensando nisso agora. Enquanto ela gritava, as incontáveis preocupações de Laccius se dispersaram. Se ela não tentasse, nunca saberia. Por essa razão, Laccius desembainhou a espada. Disparar! Uma das espadas flutuantes que pairava em seus ombros se alçou no ar e disparou ao seu comando. Com uma velocidade que dividiu o ar, a espada perfurou um cão do inferno saltitante pela boca, destruindo-o sem nem mesmo deixar um cadáver para trás. Olhando em volta, Laccius percebeu que estavam cercados. O avanço que acabara de começar havia parado, e uma vez que estavam cercados por múltiplas camadas do inimigo, não teriam sequer uma chance de respirar. Não havia nada a fazer além de lutar. A vanguarda deixou de lado suas armas quebradas e sacou suas armas de reposição. Os usuários de magia que tinham ficado sem mana usaram seus pergaminhos ou varinhas para conjurar magias. Eles estavam lentamente esgotando todos os seus recursos. O anel externo dos aventureiros era de nível Orichalcum, enquanto os Dimitrio defendiam os feridos no meio e os usuários de magia que já estavam sem mana. Isso é ruim. Se durar muito tempo, isso vai ser o nosso fim. Será que ainda não conseguiram? Ainda não derrotaram o Jadabalf? Um grito ecoou pelo ar, e quando Laccius virou a cabeça, ela viu um guerreiro que havia sido nocauteado por um demônio. Antes que Laccius pudesse se mover, Tina já estava atacando o demônio, preenchendo a lacuna que havia sido formada. O guerreiro caído foi levado por outros aventureiros. Era bom que ele ainda estava vivo, mas a situação ainda era péssima. O fato de que ninguém estava lançando magias de cura era um sinal claro de que a mana dos sacerdotes que usavam magia divina estava completamente esgotada. Precisamos recuar. As linhas estavam se fragmentando. Eles seriam engolidos em um instante. Laccius não podia deixá-los morrer assim. Ela considerou o que poderia acontecer se Momon fosse derrotado e traçou seus planos para agarrar as rédeas da situação. Recuar enquanto estivessem completamente esgotados seria extremamente difícil. Seria melhor recuar enquanto ainda tivessem condições de fazê-lo. Assim que Laccius estava prestes a dar a ordem para recuarem, ela ofegou quando viu um novo demônio descendo do céu. Tinha cerca de 3 metros de altura e seu corpo musculoso estava coberto de escamas reptilianas, e ele tinha uma cauda que lembrava uma cobra. Sua cabeça era um crânio de cabra e seus olhos eram lanternas de fogo branco-azuladas em órbitas negras vazias. Em seus braços pendulosos havia uma grande marreta e asas de morcego se abriram de suas costas. Com o bater dessas asas,
delas, ele enviou uma rajada de ar gelado na direção deles. Era uma onda de terror destruidora de almas. Embora resistissem graças aos efeitos de uma magia que permitia resistir ao medo, essa foi uma clara demonstração do poder desse demônio, que era mais forte do que qualquer outro que eles haviam encontrado até agora. Todos estavam suando frio. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Se eles estivessem com sua mana cheia e os grupos de aventureiros em plena força, eles provavelmente teriam sido capazes de triunfar. Se pelo menos pudessem aprender mais sobre seu oponente e deixar a luta para mais tarde, eles definitivamente teriam vencido. Mas agora nenhuma dessas condições estava à disposição. Ivoai, que era muito conhecedora e versada em magias poderosas, não estava aqui. Gagaran, que poderia se defender dos golpes de seu oponente e imediatamente pressionar a vantagem para contra-atacar, também não estava. Tia, que poderia evadir habilmente os ataques de seus inimigos e atacá-los com seu ninjutsu, não estava aqui também. Só haviam 2 delas, e mesmo assim elas já estavam exaustas. Ela olhou para Tina, que acenou para mostrar que estava pronta para morrer. Lacus fechou as 2 mãos ao redor do punho de Kilineiran e começou a andar na direção do demônio. Nesse momento, um aventureiro Orichalcum agarrou seu ombro e gritou: A gente distrai ele. Você tem que escapar. Vendo o olhar surpreso no rosto de Lacus, o aventureiro continuou falando. Enquanto você estiver viva, pode usar magia de ressurreição. Você precisa voltar com vida a todo custo. Esperamos que nos ressuscite. O homem sorriu. Sua expressão estava cheia de charme masculino. Era um sorriso que se adequava a um aventureiro Orichalcum como ele. Os aventureiros ao redor dele assentiram, concordando com as palavras do homem. Quando se pensava calmamente a respeito, eles tinham razão. Em vez de se preparar para morrer, Lacus deveria se preparar para viver, para que pudesse estender a dádiva da vida para aqueles que iriam cair nessa batalha. Os materiais para magia de ressurreição são bem caros. Você vai nos dar um descontinho pelo menos, né? Ei, não foi você que disse que iria se tornar o orgulho da princesa? Deixem que os nobres paguem por isso. Aqueles otários têm dinheiro de sobra. E então, como se estivessem indo para um piquenique, os vários aventureiros saíram do amontoado em grupo. Não houve discussão, nem sequer uma troca de olhares. Eles simplesmente saíram em perfeita sincronia para ficarem diante do demônio. Vendo a maneira despreocupada como partiam para a morte certa, Lacus mordeu o lábio e se virou. Rompam a linha inimiga com tudo que tiverem. Contanto que escapem, tudo ficará bem. Com isso, Lacus atacou as hordas demoníacas, levantando a Kilineiran em suas mãos. Ela confiou sua defesa inteiramente à sua armadura e magia. Abandonando a linha defensiva quase quebrada, ela se preparou para traçar um caminho banhado de sangue através dos demônios. Parecia que ela estava sendo dilacerada em pedaços. Sua carne era perfurada por adagas, forçando Lacus a cerrar os dentes contra a dor que a acometia. De um certo ponto de vista isolado, ela sabia que seu corpo estava chegando ao limite, então lançou uma magia silenciosa de cura. Embora Lacus tivesse que sobreviver a essa batalha, ela não poderia fazê-lo sem se esforçar ao máximo. Lacus gritou, canalizando a maior parte de sua mana restante para Kilineiran. As estrelas no corpo da espada começaram a brilhar com um esplendor sobrenatural, e o corpo da lâmina também dilatou. Super técnica, espada da escuridão, mega impacto. Com um ataque cortante horizontal, o poder negro floresceu como uma onda vasta e cortante. Os demônios de baixo nível foram reduzidos a átomos pela massiva explosão de energia não elemental. Estritamente falando, dizer o nome do ataque não era necessário, mas já que não faria nenhum mal, não tinha motivos para ela não dizer. No entanto... Ainda não foi o bastante? Os olhos cansados de Lacus só podiam ver um verdadeiro paredão de demônios de baixo nível diante dela. Embora ela tivesse acabado de explodir vários deles de uma só vez, a brecha que ela fez foi imediatamente preenchida novamente. Será que eu vou conseguir? O mal-estar de Lacus começou a crescer novamente. A Quilineira retornou à sua dimensão original. Nesse momento, Lacus viu algo brilhando atrás dos demônios. Era um traço de luz metálico seguido pelo rugido da voz de um homem. Corte de luz sextuplo. 6 cortes simultâneos dividiram as hordas de demônios. Corte de luz sextuplo. Fluxo acelerado. Outros 7 demônios foram cortados como faca quente cortando manteiga. Tamanha penetração de ataques a fez pensar na Razor Edge, a espada que poderia cortar qualquer coisa, um dos tesouros do reino. Os demônios restantes ficaram aturdidos com esses ataques. Matem todos!
Em sincronia com seu grito vigoroso, lanças surgiram de trás de Gazef. Não havia como confundir o brilho daquele metal. Incontáveis lanças foram brandidas de trás de Gazef. Eram a guarda real e os cavaleiros que defendiam o palácio. Uma força de centenas de soldados pareceu inundar a viela. Vendo que eles estavam em desvantagem de 2 para 1, o cerco da horda de demônios começou a hesitar. Gritos de alegria ressoaram e os aventureiros surrados e feridos começaram a recuar, e os soldados forneceram a cobertura que precisavam. Stomach-sama, o que está fazendo aqui? Gazef não deveria estar protegendo o palácio e a família real? Como se em resposta às dúvidas de Laccius, o rosto de Gazef se virou em uma determinada direção. A linha de visão de Laccius seguiu a dele e seus olhos se arregalaram. Haviam 4 sacerdotes e 4 usuários de magia arcana protegendo um velho homem. Sobre sua cabeça estava a coroa que somente uma pessoa no reino podia usar. Seu corpo estava coberto com uma armadura bem resistente. Rei Ramposa III. Este era o homem que eles estavam defendendo. Isso é perigoso demais. Embora seu corpo estivesse protegido por uma armadura de placas, alguns ataques de demônios poderiam facilmente perfurar o aço. Além disso, mesmo se estivesse protegido, magias com efeito em área que sobrecarregassem seus protetores ainda poderiam prejudicar e machucar o rei. Além do mais, o rei era um humano comum, então provavelmente morreria se fosse atingido por alguma magia. Mesmo se magias de ressurreição fossem usadas nele, ele certamente seria incapaz de suportar a drenagem de força vital. Vossa Majestade assim declarou: vocês estão protegendo este castelo sem vida ou a mim. Diante disso, só pode haver uma resposta: proteger o corpo do rei é o meu dever. Sendo esse o caso, este é um campo de batalha onde devemos lutar. Avançar! Os soldados soltaram um grito agudo e trovejaram para a frente. Seria violência contra violência, mas justamente quando todos pensavam que a maré havia virado, o corpo de um aventureiro Orichalcum voou pelo ar, atingindo uma parede próxima e deixando uma marca vermelha brilhante. Um demônio gritou, como se estivesse dizendo para que eles viessem até ele. Os soldados ficaram sem reação. Havia monstros que não podiam ser derrotados apenas com números. Stonov-sama, me dê uma ajuda. Claro! A voz que seguiu a resposta de Gazef fez os olhos de Laccius se arregalarem. Ei, calminha aí. Não acha que vão precisar de uma guerreira incrível do seu lado? E uma excelente ninja que é incrível também. Não havia como confundir essas vozes. Ainda assim, Laccius gritou de surpresa, ainda incapaz de acreditar em seus ouvidos. Gagarin, tia! As duas lentamente deram as caras. Elas estavam totalmente armadas e prontas para a batalha. E aí? Fiquei meio enferrujada de tanto dormir, então pedi pro Stroros me trazer junto. Podemos lutar. Não deveria ter sido assim. Ela já havia lhes dito que estavam proibidas de lutar logo após serem ressuscitadas. Normalmente, seria necessário ter repouso absoluto e mesmo assim elas ainda se sentiriam esgotadas. Mas mesmo assim, ela sabia o quanto essa batalha era importante e por isso elas se juntaram à luta. Reunir todos de novo foi o maior impulso que ela poderia receber. Laccius rezou com toda a fé que tinha em seu coração. Ela rezou para que Momon derrotasse Jaldabaoth e se livrasse dos demônios na capital.